Pessoal, eu preparei uma apresentação aqui hoje, falando sobre um pouco sobre performance time. Vou falar sobre alguns pontos que eu acho que são bem fortes, então eu acredito que todo profissional que queira trabalhar com performance time vai ver um pouco do que vai ver aqui no dia a dia, então não tem como você falar em time sem você falar sobre os assuntos que estão citados aqui hoje. Eu tenho aí um pouco mais de uma hora ou um pouco mais de uma hora para tentar suprir as dúvidas de vocês, tentar agregar um pouco aí no conhecimento de vocês. Então, é até um assunto meio que apertado para esse tempo, mas eu vou tentar que essa apresentação ajude vocês aí no dia a dia. Então, o assunto hoje é o passo a passo para trabalharmos com performance time. Você tem uma frase aí embaixo, para as organizações, tempo é dinheiro. Então, quando se fala em tempo, em perca de tempo para uma organização, você está falando em dinheiro, e isso para uma organização é péssimo. Então, você tem que tentar suprir a necessidade da sua organização no menor tempo possível. Uma apresentação minha, pessoal, meu nome é Thiago Cruz, para quem não me conhece, muito boa noite aí. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na minha primeira palestra virtual pelo Virtual Pass. Eu sou consultor hoje do SQL Server, eu sou também dono de uma empresa de consultoria na área de banco de dados. Eu tenho um site que está embaixo, o guiadba.com.br, no qual eu costumo postar muita coisa de banco de dados. Vai fazer um ano agora em fevereiro, em 23 de fevereiro, mas já tem um pouco mais de 250 artigos publicados no GDBA. Também faço algumas palestras, tanto em universidades, em alguns eventos aqui pelo Rio de Janeiro. Então, o contato está aí, contato@gdba.com.br. Se alguém sentir alguma dúvida pós o evento, se alguém assistir esse vídeo aqui em algum outro canal, que queira entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida que ficou, pode entrar em contato. Eu costumo geralmente tentar tirar essas dúvidas e converter isso para artigo. Então, de repente, sua dúvida é um artigo que ainda não publiquei, é sobre um assunto que ainda não publiquei. Eu costumo geralmente responder a sua dúvida com algumas demos e também já pegar isso daí e fazer um artigo que pode ser a dúvida de uma outra pessoa. Como o Fred falou aí, quem quiser pode colocar sua dúvida aí, não deixa passar para o final para você inserir a sua dúvida no chat, você escrever sua dúvida no chat. No final de tudo, eu vou parar aqui, vou tentar tirar a dúvida de todo mundo. Não tem muito isso, questão de tempo, de repente tem muita coisa para você responder, não. E quem quiser ir mantendo o nosso contato, está aí, tá ok? Contato@gdba. Esse tema, ele é tema de um dos meus cursos presenciais, então eu vou dar um resumão por cima de tudo, mas atentando aos pontos que são mais fortes em cada um. A agenda de hoje, o que eu preparei para hoje? A gente vai falar um pouco sobre armazenamento de dados, vamos falar um pouco sobre estatística, vamos falar um pouco sobre índice, plano de execução. É bem curtinha essa apresentação, porque se eu falar desses 4 tópicos, que são armazenamento, estatística, índice e plano de execução, eu levaria mais do que uma hora. Então, eu vou tentar encurtar o número de slides para a gente ter mais tempo para demo. Então, eu vou mostrar bem tranquilo, bem devagar para todo mundo. Depois eu tenho as demos e as dúvidas que eu vou tirar no final. Iniciando, então, aqui, armazenamento de dados. O armazenamento de dados é feito pelas páginas de dados. Quanto mais leitura for necessárias para retornar informação, mais será o custo do SQL Server. Então, para quem ainda não conhece uma página de dados, eu botei aí uma imagem que representa uma página de dados. Uma página de dados ela tem 8 bytes, tem o header, que seria o cabeçalho da página de dados, 96 bytes. Tem a parte dos registros e lá embaixo eu tenho o que chamam de slot array. Tá ok? Então, quando eu tenho a minha página de dados de 8 bytes, eu tenho, já perco um espaço para o header, que seria o meu cabeçalho, perco um espaço de 2 bytes para cada slot array, e para cada registro que eu tenho na minha página de dados,
eu tenho um slot array. E o que seria um slot array? É um ponteiro para onde se localiza o meu registro. Então, quanto mais registros eu tenho dentro de uma página de dados, e eu puder encurtar o número de páginas de dados necessário para a minha tabela, melhor vai ser a minha performance quando eu for fazer uma pesquisa, quando eu for ter que verificar a minha página de dados. Ah, por que é melhor? Imagina, então, que eu tenho a mesma tabela, sendo que com dois tipos de data types diferentes. Então, eu utilizei em uma tabela um data type, em outra tabela um outro data type. A gente sabe que o tipo de dados aí, cada um tem um tamanho, então eu vou utilizar aqui mais bytes para um data type do que para outro. E coincido a mesma quantidade de registro nas duas tabelas, correto? Então, uma tabela ela vai consumir mais dados do que a outra. E, consequentemente, vai consumir mais páginas de dados do que a outra. E quando eu for fazer uma varredura, um scan nessa tabela, ou qualquer outro tipo de pesquisa, ou utilizar um operador de pesquisa, eu vou acabar lendo mais páginas de dados do que uma outra com os data types corretos. Então, tudo começa na modelagem dos dados. Então, tudo começa no passo inicial. Quando se inicia a estrutura, quando se inicia a modelagem dos dados das suas tabelas, ali já inicia a questão da performance, correto? Porque quanto menos leitura eu tiver, eu necessitar de páginas de dados, mais rápido vai ser o meu retorno do SQL Server. Estatística de banco de dados. Eu botei ali embaixo um select asterisco from, onde eu consigo visualizar as estatísticas do meu banco de dados. Então, assim como as estatísticas são importantes para determinar o custo de um determinado produto ou esforço, elas também são importantes, pois guardamos informações que podem diminuir ou aumentar o custo de uma consulta. O que são as estatísticas de banco de dados? Não sei se todos sabem, mas quando a gente cria um índice na nossa tabela, automaticamente o que o SQL Server faz? Ele vai lá e faz um scan na minha tabela e cria uma estatística para aquele índice. Então, todo índice que eu crio na minha tabela, eu automaticamente crio com ele por trás uma estatística. Tá ok? Não consultas também, a estatística pode ser criada tanto automaticamente, quanto eu posso criar a estatística, ou quanto eu posso fazer uma consulta e o SQL Server criar uma estatística para aquela consulta. No momento em que eu crio uma estatística para o meu índice ou para a minha consulta, ele vai guardar as informações de custo daquela consulta. Então, quando eu for pesquisar, por exemplo, eu tenho um índice cluster na minha tabela tem 1000 registros, e nesse momento eu crio um índice cluster. Meu índice cluster ele vai ter 1000 registros. Então, toda vez que ele for acessar o meu índice cluster, o SQL Server vai contar que ali ele precisa retornar 1000 registros, a não ser que você tenha algum tipo de seletividade. Seletividade aqui que eu digo é quanto mais seletiva a sua consulta, mais rápido é o seu retorno, tá ok? Então, nesse determinado momento que eu vou acessar e vou predestinar que eu tenho 1000 registros, eu já tenho o custo daqueles 1000 registros para retornar. Então, não preciso calcular isso aí novamente. Mas aí entra a parte de manutenção de estatísticas. Uma parte que quase ninguém se atenta atualmente. Uma estatística desatualizada pode retornar um tipo de operador no plano de execução incorreto ou que não seja o melhor operador para retornar aquela estatística. Os operadores, a gente vai ver também aqui nessa apresentação, são custos determinantes para toda a sua consulta. Então, toda a sua consulta vai englobar a estatística, vai englobar o índice e os operadores. Tá ok? Então, essa parte de estatística é fundamental para que a sua consulta tenha o operador correto para que traga o melhor, mais rápido possível no Result Insights para você. Tá ok? Se eu estiver falando um pouco rápido, vocês podem aí escrever aí, que o Précia me informa aqui, mas é costume meu. Então vamos lá. Índices.
não tem como eu falar sobre performance tanto sem comentar sobre índices. Eu deixei ver alguns detalhes ali bem básicos, mas a gente vai ver na demo aí a utilização dos índices. A criação de um índice muda completamente a estrutura de uma página de dados HIP. Então, quando eu tenho um índice cluster, eu deixo de ter uma tabela HIP. Uma tabela HIP é uma tabela sem índice cluster. Tá ok? Uma tabela com índice cluster é uma tabela clusterizada. Automaticamente, quando eu crio um índice cluster, eu crio também por trás uma estatística e começo a trabalhar com a árvore balanceada. Tá ok? Então, muda toda a sua estrutura de pesquisa, muda toda a sua estrutura. Você perde um pouco quando você vai deletar informações, quando você vai inserir informações e quando você vai dar update nas informações. Por quê? Quando eu tenho uma tabela com vários índices, eu preciso atualizar tanto o índice cluster quanto os índices que estão ali na minha tabela, seja ele um índice não cluster. Existem vários tipos de índices. Eu estou citando aqui os mais vistos, tá ok? No dia a dia. Então, quando eu tenho um índice, eu mudo totalmente a estrutura e ganho em performance. Então, se você for comparar aí uma tabela HIP com uma tabela clusterizada, o custo de eu ter uma tabela HIP é sem comparação do que eu ter com um índice cluster. É muito mais rápido eu fazer a busca em uma tabela clusterizada do que uma tabela HIP. Tá ok? Aí entra a parte de ordenação, que o índice cria uma ordenação nos seus dados, dentro da página de dados também, tá ok? E a tabela HIP não tem esse tipo de ordenação e vários outros fatores que vão levar a que você tenha um resultado muito mais rápido utilizando o índice cluster. E o plano de execução, que é a última parte do nosso tópico, é a última parte que nós vamos ver na nossa demo. Foi bem rapidinho aí. O passo final da sua consulta. É o passo final que você vai verificar quais foram os operadores, o que o SQL Server fez para trazer para você o retorno da informação que você solicitou. Então, ali eu deixei uma frase, essa frase é minha, pode ser que tenha alguém contra ou que não. Um profissional que não sabe realizar uma leitura de um plano de execução jamais deveria desenvolver uma consulta. A leitura de um plano de execução vai mostrar para você todo o custo que você teve para retornar aquela informação. Então, se você não sabe realizar a leitura de um plano de execução, eu vou mostrar aqui hoje como é feita a leitura. Levem isso aí para o seu dia a dia. Então, quando você fizer uma consulta que de repente demore um pouco mais, então mesmo que demore pouco, verifique o custo do seu plano de execução, porque geralmente a gente trabalha em ambiente aí de dev, a gente trabalha em ambiente de QA, de homologação, então eu trabalho geralmente com uma tabela com menos dados do que em produção. Então, de repente, eu trabalho com 10 mil linhas na minha tabela de homologação, chego em produção, estou trabalhando com 2 milhões de linhas. Então, a leitura de um plano de execução vai te levar a saber se você pode levar aquilo à produção, se você vai ter um custo maior de produção ou não. Esse aí é o passo final no qual a gente deve se atentar. Então, vou iniciar aqui a demo. Iniciando assim, conforme eu passei nos slides, eu vou aqui começar com a área de armazenamento. Tá ok? Estou criando aqui um banco de dados. 0. Criei aqui o meu GDDA. Vou aqui agora criar as minhas tabelas. Vejo que duas tabelas. Deixa eu só diminuir aqui a fonte. Se atrapalhar aí vocês podem me informar. Então, eu criei aqui duas tabelas que têm os mesmos campos. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Só baixar aqui. Então, as minhas tabelas têm o mesmo campo. Eu só mudei aqui o nome da tabela, é claro. Então, tem o mesmo campo, sendo que eu tenho tipo de dados diferentes. Então,
Eu usei um small int, no outro big int, um varchar de 50, outro varchar de 8.000, um eu utilizei o date, no outro eu utilizei outro tipo de dados para data, tá ok? Então aqui eu criei aí minha tabela, vou inserir 4 linhas em cada tabela, tá ok? Então preferindo aí 4 linhas, e agora a gente vai ver a primeira parte aí da nossa apresentação, que é a parte de armazenamento. Eu peguei aqui o número do meu banco de dados, tá ok? Vou lá na sys.sysindex. Lá na sys.sysindex, eu consigo verificar aqui a página de dados, ao qual as minhas informações estão armazenadas. Então, tem aqui o número hexadecimal. Nessa coluna aqui, eu já sei qual é a página de dados. Se tivesse um índice cluster na minha tabela, eu teria aqui um root, que o root seria aqui, meu raiz. Beleza? E tenho aqui algumas outras informações, como o IAM e a quantidade de linhas que eu estou utilizando. Tá ok? Então, eu tenho 4 linhas na minha página. Correto? Esse número aqui da nossa página, ele está um número hexadecimal. Então, como a gente não, eu pelo menos não sei decifrar isso daí, então vem aqui, pego o S5, mudo isso aqui para decimal, e já tenho aqui 94. Só um instante. Vou daqui de cima. 94. E embaixo eu tenho aqui, deixa eu limpar aqui. Então, estou em decimal ainda. E embaixo eu tenho 77 aqui. Eu mudo 77 para hexadecimal. Então, o que eu tenho aqui para decimal? 119. Vou habilitar aqui com trace on. Tem aqui essa informação. Essa aqui, então, é minha página de dados. Eu falei para vocês, então, que todos os seus dados são guardados em uma página de dados. Então, essa aqui é a página de dados. É a página 1, perdão, a página 94. Ok? Do seu arquivo 1. Aqui eu tenho algumas informações importantes. Aqui como? O que você utilizou de dados, o que resta da sua página de dados. Tá ok? Isso aqui a gente está vendo para a tabela light, que é uma tabela que eu criei com o campo small int, com o campo date, tá ok? A ocupação da sua tabela. Tenho aqui os dados da minha tabela. Então, eu consigo aqui visualizar os dados da minha tabela. Então, tenho aqui o Thiago Cruz, o Pablo Poupato, tem o livro, tá ok? E tem mais, tem lá, o Thiago Teixeira, correto? Então, eu consigo verificar aqui outras informações dentro da minha página de dados. O que mais eu consigo verificar aqui na minha página de dados? Eu sei que o Thiago Cruz, ele é o ID 1, correto? E a data do cadastro dele é essa data aqui, ok? E mais embaixo, consigo verificar de todos eles, sem problema nenhum, ok? E aqui eu tenho o slot array. Essa informação aqui é o meu slot array. Ele marca onde o meu dado está. Então, quando ele chega na página de dados, o slot array consegue verificar essa informação. Então, o slot array 1 é do Pablo, o slot array 0 é do Thiago Cruz. Tá ok? Aqui, então, essa é a estrutura de armazenamento do SQL Server. Quanto ainda resta para mim de espaço dentro da minha página de dados. Como eu disse para vocês, o slot array, ele possui 2 bytes cada um. Então, chega um momento em que o slot array ele cresce e o SQL Server ele tem que utilizar aí a nossa outra página de dados. Então, ele se encontra, o seu registro, ele acaba se encontrando com o slot array. Nesse momento que ele se encontra e você não tem mais espaço para preencher aquela página de dados, ele obrigatoriamente tem que pular para outra página de dados. Aqui, deixa eu mudar aqui o banco. Tá ok?
Aqui a gente encontra as mesmas informações. Eu tenho aqui a página 119, tá ok? A página 119, ela tem esse espaço aqui ainda livre, ela é desse objeto aqui, e eu também encontro as mesmas informações. Tem aqui o Thiago Cruz, o Pablo Volpato, tem aqui embaixo o Thiago Teixeira, e eu devo ter passado aqui pelo Ivo, sem me atentar. E o Ivo está aqui. Também tem as informações aqui de short array, e o meu cabeçalho, que é padrão, tá ok? Tem outras informações aqui que são importantes no cabeçalho, quanto a quantidade de registros que eu tenho aqui numa página de dados, o percentual de preenchimento dessa página de dados, tá ok? E vou pegar aqui o objeto ID. Tá? Vou pegar aqui o objeto ID, vou jogar esse objeto ID aqui, e a gente vai verificar se realmente a gente está falando dos professores Big. Tá ok? Então tá aí a nossa tabela, para a gente verificar aí. Eu peguei aqui esses professores Big, eu acabei de criar. E logo depois, o que eu faço? Eu quero inserir mais 1000 registros aí em cada uma dessas tabelas. Podem verificar aqui no código, tem aqui professores Light, a coluna nome, Thiago Cruz, e professores Big, nome, Thiago Cruz. Tá ok? Logo depois aí, já inseri meus dados, eu quero passar para vocês aí uma procedure SP. Vou aumentar aqui, dar um zoom aqui, para vocês conseguirem verificar. Então, o que essa procedure vai me trazer? Ela vai me trazer o quanto de custo vai ser certo dele para me retornar aí. Deixa eu executar as duas aqui, fica melhor. A gente consegue aí comparar. A gente consegue ver aqui que uma utilizou, apesar de ter os mesmos tipos de dados, o espaço reservado é um, a data é outro. E a gente tem aqui algumas informações. Eu tenho aqui um resumo do que são cada uma dessas informações. Mas aqui depois eu passo para vocês aí todo o script que eu utilizei para essa apresentação. Então vocês vão poder conferir. Mas o que eu quero frisar para vocês aí é que começa desde aqui, desde a modelagem da minha página de dados, eu começo a ter uma diferença aí de uma tabela para outra. Então o tipo de dado vai interferir no armazenamento. E o armazenamento, no seu momento, se ele utilizar mais páginas de dados do que deveria utilizar, vou ter que fazer realmente a leitura de mais páginas de dados. E isso daí vai influenciar na performance da minha consulta. Tá ok? Tem aqui mais algumas informações aqui. Informações de armazenamento. Então, essa consulta aqui ela traz o número de páginas que eu estou utilizando. Vou aqui executar os dois ao mesmo tempo, que a gente possa verificar aí a diferença entre um e outro. Então, a gente pode verificar aí, desde o início, que uma tabela está utilizando 10 páginas, a outra tabela está utilizando 7 páginas. Eu tenho aí informações tanto de página inicial. Eu não tenho informação do root ainda, porque eu ainda não criei um índice cluster. Se eu for aqui, então, uma passadinha rápida na sysindex, eu consigo verificar que essa tabela lá ainda é uma tabela híbrida. Só um momentinho. Vou trazer aqui para vocês. E aqui, ó. Então, deixa eu pegar a informação, pegar só de uma delas. Então aqui eu tenho a minha tabela HIP, uma tabela ainda que não possui um índice cluster, tá ok? Ela só vai deixar de ser HIP a partir do momento em que eu vou criar um índice cluster nessa tabela. Só subir aqui. Okay? E chegou o momento, determinado momento em que eu crio um índice cluster em cada tabela.
Outro detalhe que eu quero aqui mostrar para vocês, não vou me ligar muito na sintaxe de criação, não, vou criar aqui sem comentar sobre a sintaxe, mas o que eu quero comentar com vocês é que eu não necessariamente, toda vez que eu crio uma PK ou uma unit, eu tenho um índice cluster, ok? O que o SQL faz? Quando eu crio uma PK e a minha tabela já contém um índice cluster, ele vai lá, verifica que tem um índice cluster e cria a minha PK com um índice não cluster. Então, a PK sempre vai ser um índice, aqui ele está falando de data type. A PK, ela sempre vai ser um índice, mas não necessariamente um índice cluster. Então, eu criei aqui dois índices cluster, um para cada tabela, ok? Criei por nome, não criei por ID. E no meu ID, eu vou criar duas PKs. Ok? Então, tem duas PKs. Vou usar aqui a procedura SP Help Index, que ela verifica os índices que eu tenho na tabela. Então, nossa tabela aqui, professores Big, eu tenho dois índices. Um cluster em nome e um outro não cluster em ID. Tá ok? Vou dar aqui um Alt F1 para que a gente consiga ver a estrutura da tabela. Tá ok? Então, minha primary key, minha ID cliente, ela vem na ID e ela é um não cluster. E o meu cluster eu coloquei aqui por nome. Então, nesse exato momento, o que a SQL faz? Já cria a estrutura balanceada e agora eu passo a ter um boot. Eu passo a ter informação aqui do root que eu informei a vocês. Estou dando set aqui nas duas tabelas, tá ok, pessoal? Então, eu passo aqui ter informação do índice cluster. Eu sei aqui que um é índice cluster e dois é índice não cluster. Muitas das vezes você pode chegar a ver em produção ou então em homologação, dependendo da utilização aí, pode chegar a ver várias informações nessa sys.sys index, mesmo filtrando por uma tabela, porque as informações de estatísticas também vão estar contidas nessa tabela, tá ok? Então, vamos descer um pouquinho aqui. Tirei o índice cluster, já mudou algumas coisas, então vamos ver o que mudou. Se eu ver aqui, esse SP Help Stats, eu tenho aí, primeiro, duas estatísticas criadas. Por que eu tenho duas estatísticas? Eu criei dois índices. No momento que eu criei o índice cluster e o índice não cluster, o que o SQL fez internamente? Ele deu lá como se fosse um index scan, e essas informações, para retornar esse index scan para ele, foram guardadas como custo. E também guardadas as informações de quantos registros eu tenho, por tabela e tudo mais. Tá ok? E vou dar aqui, na outra aqui. Por aqui eu consigo verificar que eu tenho essas duas estatísticas, tá ok? E no mais ao fundo, eu quero aqui na SysStats, que eu botei lá no slide para vocês, sobre estatística, eu tenho aí as minhas duas estatísticas. Então eu tenho, e aqui ele pega o nome do índice, como nome da estatística. Eu tenho aqui a informação se um é índice cluster, o outro não é índice cluster, tá ok? E também, aqui, caso eu tenha uma estatística criada pelo SQL Server, ele inicia aí com o nome WA, tá ok? Então você faz uma busca que ele não utiliza, que ele não tenha guardado informações de custo, o que o SQL Server faz? Opa, vou guardar essas informações de custo aqui para mim, caso ele execute novamente, eu já tenho essas informações. Então aí já começa um detalhe, não sei se vocês já repararam. A sua primeira consulta, ela sempre demora um pouco mais do que a segunda, a terceira ou a quarta. Por quê? Ele precisa coletar esses dados, tá ok? Ele vai guardar essas estatísticas, para que na segunda vez que você execute, você já tenha essas informações guardadas e você não precise ir lá novamente, tá ok? Lógico que para você ter uma consulta retornada pelo SQL Server, ele tem várias variáveis que ele utiliza para retornar a consulta, mas a estatística é um grande influenciador para o retorno ser mais rápido ou não. E outra informação importante aqui é o histograma.
Quando eu tenho uma estatística, eu tenho um histograma da minha tabela, que eu tenho ou não da minha estatística. Então, a minha estatística foi criada aqui no dia 3, hoje, às 9h34 da noite, faz 5 minutos. Eu tenho 104 linhas, tá ok? A coluna 9, eu não vou estar detalhando muito o histograma, tá ok? Mas vou passar aqui com vocês. Tem um resumo aqui das informações que eu tenho. Então, tem 101 Thiagos, tá ok? Thiago Luz, Papo Volpato eu tenho um, Ivo Fio tem o outro, Thiago Teixeira tem mais um, tá ok? Então, esses aqui são alguns detalhes de que eu tenho na minha estatística, tá ok? Eu estou filtrando aqui pelo índice cluster, ok, pessoal? Aqui, eu também tenho as informações do índice cluster, o que eu tenho aí, o Ivo, o Pablo, o Thiago, o outro Thiago, e também eu tenho 101 Thiagos. 101 Thiago Cruz, Thiago TV, tá ok? Se eu for nesses índices, como eu falei para vocês, eu tenho o root, mas aqui, na verdade, eu quero ir na sys index, para mostrar para vocês agora que eu já dou meu tipo de tabela. Então agora eu tenho um índice cluster e um índice não cluster, que é essa minha tabela. A mesma coisa eu tenho aqui para a tabela light. Então eu tenho aí, opa, aqui eu não mudei o nome. Okay. Então tem a mesma informação aí para a minha tabela professor slides, tem aí os meus dois índices, e agora eu vou mudar um pouco. Eu vou aqui, eu tenho a informação aqui, que a estatística foi atualizada às 9h34 de 13 de fevereiro, e eu tenho aqui, quero inserir mais 1000 em cada tabela. Então estou inserindo mais 1000 registros, um pouco, inserir os 1000, vou na sys.sysindex, tabela que eu usei aqui muito. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2004 linhas, sendo que eu tenho 1000 linhas alteradas. Essa coluna aqui ela guarda a informação de linhas alteradas, tá ok? Feito isso, o que eu quero fazer aqui? Eu venho aqui no meu histograma, verifico de novo. O meu histograma está dizendo? O meu histograma está dizendo que eu tenho 104 linhas, tá ok? E não realmente as 2004 linhas que tem na minha tabela. Como é que eu consigo verificar aí, Thiago, se realmente você tem essas 1004 linhas? 2004 linhas. Vou dar um count aqui na minha tabela. Vou pegar qualquer uma delas, estou inserindo as duas. E aí eu me diz que eu tenho 2000, para quem não viu, 2004 linhas. Então, nesse exato momento, a minha estatística se encontra desatualizada, tá ok? Então, quando a serve for utilizar a minha tabela professores Big e for utilizar a estatística da minha PK, ela vai encontrar uma estatística desatualizada. O custo que tem lá é para 104 registros, sendo que, na verdade, eu tenho 2004 registros. E agora, nesse exato momento, eu estou fazendo aqui um update, que vai pegar muita gente, porque eu acabei de inserir 1000 mais um inicial. Então, eu fiz um update aí em 1001 linhas. Tá ok? E agora, o que eu tenho aqui? 1001 em uma e 1000 em outra. Uma diferença aí de um índice cluster para um índice não cluster. Tá ok? Depois eu vou explicar o porquê dessa diferença. Então, vamos lá. Nosso histograma. Notem que agora eu tenho, vou pegar qualquer um dos dois aqui. Notem que agora eu tive no campo update aqui da minha
estatística, eu tive uma atualização de estatística, correto? O que faz essa atualização de estatística? Quando eu venho aqui no SQL, bastante, isso é recomendação que você deixe marcado, tá ok? Então, não desmarque essa opção. Opa, só um minutinho. Essa é uma opção muito bom, não uma opção de instância. Então, tem aqui update de estatísticas, auto-update de estatística. O que ele faz? Ele faz a atualização automática da sua estatística para você. Então, quando você chega a um determinado número de registros, 20% mais 500, se não me engano, o SQL faz para você, atualiza automaticamente a sua estatística. Então, quando eu venho aqui, eu não tenho mais 104, eu tenho agora 2004 registros. Tá ok? Dessa forma, nesse exato momento, as minhas estatísticas elas estão corretas. Tá ok? E se eu quiser atualizar mais uma vez a minha estatística por conta própria, eu posso vir aqui, pegar a minha tabela, sem problema nenhum. Aqui eu tenho várias variáveis que posso utilizar aqui. Não estou dando um full scan aqui, porque vai atualizar tudo, mas não necessariamente eu preciso utilizar ela. Estava 9,43, correto? Agora já são 9,45, eu tenho as minhas estatísticas atualizadas, tá ok? Com as informações corretas aí, se eu quiser utilizar a minha tabela. Se eu for aqui na 6.6 índices, vejamos que eu tenho aqui alterações nenhuma. Ele veio aqui, fez a leitura dessas alterações e já levou isso para dentro da estatística, ok? E agora a gente vai começar a uma fase que eu gosto um pouco, começar a brincar com índices e plano de execução. Como fazer aqui, eu vou habilitar aqui o plano de execução atual, então toda vez que eu der um select aqui, o SQL já vai guardar para mim aqui o plano de execução. Ok? Dei um select estatístico na minha tabela. Minha tabela contém um índice cluster. Eu não utilizei nenhum dado de seletividade. O que você quer? Você faz? Ele utiliza, quando eu falei aqui, de saber fazer a leitura do plano de execução. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês aqui é o plano de execução. E quando eu passo o mouse em cima do meu plano de execução, eu tenho os operadores aí de custos estimados, tá ok? Custo de I/O, custo dos operadores anteriores, custo de CPU, quantidade de retorno de linha. E quando eu passo aqui o mouse em cima da minha setinha, eu tenho o número de linhas estimados de retorno. Então, o número de linhas que o SQL Server está retornando para o operador de insetos, tá ok? Se eu filtrar aqui, eu sei que o Thiago só tem um, mas o legal agora é que eu filtrei ele por nome. E quando eu filtro por nome, já tem um operador diferente, um index-seek, tá ok? Que é visto quando você utiliza seletividade na sua pesquisa, quando você utiliza a cláusula onde você tem a coluna igual a alguma coisa, ou diferente de alguma coisa, ou não é nulo. Quando você utiliza esse tipo de seletividade, e quanto mais seletividade para o SQL Server, melhor, ele utiliza operadores diferentes. Então, eu vou utilizar aqui praticamente sempre a mesma pesquisa. Então, vamos usar aqui agora, vou utilizar o ID, lembrando que o nome aqui é um índice cluster. Então, se você for verificar aqui, ele utilizou lá no cabeçalho ali dos meus custos, eu tenho um cluster index-seek, cluster, beleza? Então, se eu executar essa consulta aqui, eu já tenho operadores diferentes. Então, vocês podem verificar aí que se eu souber como está sendo a estrutura, como estão os meus índices da minha tabela, eu consigo começar a brincar com o plano de execução. Eu consigo trazer uma consulta mais rapidamente, consigo trazer uma consulta um pouco mais lenta, consigo aí otimizar a minha consulta. Geralmente, quando você utiliza um VLOOKUP ou um READY-LOOKUP, esse custo costuma ser maior. Por quê? Como é feita a leitura de um plano de execução? Sempre
da direita para a esquerda, tá ok? Então ele é feito de trás para frente e de cima para baixo. Olhando esse operador, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Olhando esse operador aqui, eu posso aqui ver o que o SQL Server fez internamente para retornar aí a minha consulta. Primeiro, o que o SQL Server fez para retornar aí? Deixa eu ver aqui, o ID cliente 4, onde a data de cadastro seja menor que get date, ou a horário atual. Eu consigo ver aí que ele foi lá no meu índice cluster, utilizou a minha PK professor, tá ok? Onde ele teve 50% dos custos, mas para retornar um asterisco, meu índice cluster ele não tem todas as informações. Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que ir lá no meu índice não cluster, retornar as informações que ele não tinha, juntar tudo para trazer no Result Insight. E quando ele chega no Result Insight, ele me traz aí uma linha. Show. Uma linha está aí para vocês. Tá ok? Então, quando eu sei ler isso, e sem mudar, e sem utilizar índices, eu consiga não fazer um vídeo no CAP, não fazer um fio no CAP, quando eu consigo diminuir o search no meu banco de dados, na minha consulta, eu consigo começar a brincar de fazer performance dano. Então, quando eu paro para entender o que o SQL Server está fazendo, o que eu posso fazer, eu passo a brincar com as minhas consultas. Então, agora eu vou aí e vou dropei aqui agora o meu índice cluster, tá ok? Esse aqui era o meu índice cluster. Só para a gente concluir, se eu estou falando alguma coisa errada, aqui, ver a estrutura da nossa tabela, dou um Alt F1. Então, o que eu tenho agora na minha tabela? Quando eu vou em índice, eu tenho um índice não cluster no meu ID cliente, correto? E agora que eu dropei o meu índice cluster, eu vou fazer a mesma consulta que eu fiz ali em cima. Ele me retornou um index com um KiloCap. Se eu fizer a mesma consulta, agora o operador de baixo mudou. Agora não tem mais um KiloCap. Agora tem um hit do cap entre parênteses HIP. Qual foi a diferença aí que eu tenho aí? Sempre que eu tenho um hit do cap, eu estou trabalhando com uma tabela HIP. Por quê? Eu tirei meu índice cluster, então ele deixa de fazer o KiloCap. KiloCap é sempre tabela clusterizada, e KiloCap é tabela não cluster, tá ok? Se eu pegar esses dados aqui, eu posso verificar que o custo aqui foi maior do que o KiloCap. Se eu printasse isso, levasse isso aí para comparação, meus custos aqui, eles são maiores, tá ok? Então, o legal de você começar a trabalhar com esses custos é você tentar utilizar a consulta que você tem menos custo, tá ok? Então, aqui eu retornei uma linha, aqui mais uma, porque na minha seletividade eu só retornei uma linha para esse sério, tá ok? Então, a mesma operação que o CAP ele fez agora, só que ele fez uma tabela RIP, ele não tinha todos os dados no índice não cluster, e ele teve que na tabela RIP buscar os dados, tá ok? Uma tabela RIP com índice não cluster, ela não deixa de ser uma tabela RIP, não. Ela só deixa de ser uma tabela RIP quando eu tenho um índice cluster, tá ok? Vou criar aqui novamente no índice cluster. Essa parte aí foi somente para a apresentação aí do vídeo do CAP, tabela RIP. E vou fazer algo aqui que eu não aconselho a vocês. O que acontece? Quando eu faço uma consulta, o SQL Server passa por várias fases. Passa pela fase de parser, algebraizer, passa por várias fases antes de me retornar essa consulta. Então, a primeira fase é o parser, ele verifica se a sintaxe está correta, depois ele verifica se você tem acesso àquela tabela, se você tem acesso àquela view, e passa por algumas variáveis antes de trazer um operador para você, antes de consultar um índice cluster, antes de consultar um índice não cluster, tá ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um select comum, a gente já viu que esse select aqui retorna para a gente um index scan,
tá ok? Eu dei um select asterisco pronto, sem utilidade nenhuma, sendo que eu tenho a opção de utilizar um int. Quando eu utilizo um int na minha consulta, o que eu estou dizendo para SQL Server? Você não sabe o que você está fazendo e eu sei o que eu estou fazendo. Então, faça o que eu estou pedindo e não faça o que é melhor para mim. Quando eu utilizo o int, graças a Deus ainda nunca precisei utilizar um int. Então, quando eu utilizo o int, na mesma pesquisa, vejam que eu mudei o operador. Então, eu mudei o index scan para um index scan no meu índice não cluster, um kilocap no meu índice cluster, para me retornar aí a minha quantidade de linhas, 2004. Tá ok? Se eu parar para analisar aqui o custo que foi para eu retornar num int e num índice não cluster, perdão, no int cluster, no scan, o meu custo do int sempre vai ser maior, tá ok? Então aqui, notem a mesma consulta, sendo que uma o SQL Server está me dizendo o que fazer, na outra eu digo para o SQL Server o que fazer, tá ok? Se eu verificar ali, notem aí o quarto parâmetro de custo é o parâmetro de o custo estimado de operadores anteriores. Então aqui eu tenho 0.013 e quando eu utilizo o meu int, vamos ver aqui o meu valor, eu tenho um custo estimado de 0,37. Tá ok? Então a outra foi 0,013 e aqui 0,37. Então a gente começa a verificar aí, a brincar com os operadores nesse exato momento. Tá ok? Então é uma cadeia. Então o seu armazenamento ele começa a utilizar mais páginas de dados, dependendo do seu tipo de dados, mais páginas ou não. Tá ok? Quando você cria o seu índice cluster, você começa a utilizar uma estrutura diferente, você já tem a sua estatística automaticamente, tá ok? E quando você começa a entender tudo isso, você passa para o plano de execução, que é fundamental, como eu disse a vocês aí, saber a leitura de um plano de execução, tá ok? Está aqui as minhas estatísticas utilizadas. Vamos voltar aqui. Foi bem rapidinho. Eu queria utilizar aí mais essa parte de demo. E agora eu vou abrir aí para dúvidas. Quem tiver alguma dúvida, Flecha, está me ouvindo? Opa! Quem tiver alguma dúvida aí, vai mandando o Flecha, alô? Não sei se ele está me ouvindo. Alô? Opa, galera, colocou alguma dúvida aí? Então, tem uma única dúvida aqui do Agomar, que é o seguinte, ele não entendeu muito bem quando que o SQL Server atualiza as estatísticas automaticamente. Você consegue... Show. Vamos lá. Qual o nome dele, perdão? É o Agomar. Agomar, quando eu tenho, por exemplo, vamos lá. Eu tenho 1000 registros aqui na minha tabela, correto? E quando eu faço a atualização, quando eu faço um update, um delete, um insert, de mais do que 20% do que eu tenho aqui na minha tabela atualmente, o SQL Server ele faz essa atualização automática aí para você, tá ok? Sendo que a gente está falando aí de poucos dados, tá ok? Está falando de 1000 registros. Quando você trabalha com 2 milhões de registros, se você trabalhar com 20 milhões de registros, 20% pode ser muito para você. Então, você aguardar o SQL Server a chegar nesses 20% pode ser muito custoso. Então, geralmente, pelo menos onde eu trabalho, eu implanto a atualização de estatística num plano de manutenção. Então, quando chega a determinado ponto, eu gosto de estar atualizando as estatísticas para não ter problema. Se você trabalhar com... Eu tenho base com quase 2 milhões de registros. Se eu for guardar, chegar nesses 20%, é muito custoso para mim. Entendeu? Então, eu faço a minha manutenção das minhas estatísticas, atualizando periodicamente. Tá ok? Mais alguma aí? Ou está tudo tranquilo? O Luiz perguntou o seguinte, Luiz Silva, ele perguntou se o índice,
aconselhado ou não um índice clustered em varchar? Aí entra algumas dúvidas. Geralmente a gente utiliza o índice cluster na coluna ID, por questão de facilidade de retorno inteiro, tal, tudo mais. Eu não aconselho em varchar, a não ser que você utilize mais esse campo do que o seu ID. Eu aconselho que você utilize seu índice cluster na coluna que você mais utiliza nas suas consultas. Essa é a melhor opção aí para você. Se eu utilizo mais o meu varchar, eu colocaria o índice cluster no meu varchar. Se eu utilizo mais a minha coluna de ID para identificação com outras tabelas e consultas, aí sim eu utilizaria meu ID. Tá, ok? Então o data type aí ele vai ser diferente, é o que eu utilizo mais. Então eu utilizo mais o meu ID nas minhas consultas. Tá, ok? Vamos lá? Tem mais alguma? Tem sim. A Mirlane está perguntando o seguinte: para manutenção de índices e estatísticas, qual a ordem correta e periodicidade para executar a rotina? Aí vai depender da quantidade de informação que você tem. Como eu disse você, que eu tenho clientes que têm mais de 2 bilhões, eu tive que mudar de inteiro para Big Int, que eu faço isso daí com X%, faço isso daí com 0,5% de 2 bilhões. Tenho clientes que têm 1 milhão de registros em uma tabela, então eu criei, na verdade, um job que eu verifico lá as minhas tabelas, quando eu chego a determinado ponto, eu atualizo as estatísticas, tá ok? Sobre índice, lá a própria documentação do SQL Server, ele tem lá que você pode utilizar o rebuild ou o reorganize, passando de 20% é um, menos de 20% é o outro. Eu acho Então, se você pode falar. uma das coisas que eu acho que também a dúvida dela é o seguinte: qual que ela executa primeiro? A, a rotina de desfragmentação dos índices ou a rotina de atualizar estatísticas? Ah, sim, sim, sim. Se for essa a sua dúvida aí, você pode. Eu utilizo a fragmentação dos índices, depois eu atualizo as minhas estatísticas. Na verdade, por último, eu atualizo as minhas estatísticas, por quê? Geralmente, quando eu crio meu plano de manutenção, a última coisa que eu faço é atualizar as estatísticas, que é mais ou menos no horário que eu estou chegando em produção, que o pessoal está chegando. Então, eles já iniciam o dia já com tudo limpinho, tudo bonitinho. Tá ok? Tem Beleza. mais alguma? Tem sim. O Victor está perguntando se você tem alguma recomendação sobre o Fill Factor. Recomendação sobre o Full Factor. Primeiro, sempre que você cria uma tabela, você está utilizando o Full Factor. Você queira ou não. Tem o Full Factor padrão lá do SQL Server. Você geralmente pode estar 0 ou 100 é a mesma coisa. Eu utilizo o Full Factor 90. Eu creio que o Victor fez essa pergunta, ele deve ter um conhecimento da diferença de armazenamento que fazem o Full Factor. Então, eu utilizo 90. Tem autores que trazem aí para você informação que o Fill Factor pode aumentar a fragmentação e eles comprovam isso, mas a minha rotina ela fica bem com o Fill Factor 90, então não tenho problema em utilizar. Tá ok? Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma aqui, peraí. O Murilo está agradecendo a apresentação, que ele está iniciando essa parte de TANA, então achou muito interessante. Deixa eu ver outra aqui. O Agomar está perguntando também o que você leva em consideração para saber o momento certo de atualizar as estatísticas. Eu mostrei para vocês aí na 6.6 Index, eu tenho um campo ali, dois campos na verdade. Eu tenho um campo que me traz a quantidade de registros que eu tenho atualmente na tabela e a quantidade de alterações. Então, aqueles dois campos ali, eu pego a quantidade de alteração, se ele chegar a X% da quantidade de registros na minha tabela, aquele campo ali é determinante para mim atualizar as minhas estatísticas. Entendeu? Isso aí já é uma rotina noturna que eu faço geralmente. Se eu trabalho com 100, 200, 300 tabelas,
Fica muito difícil você controlar isso daí no dia a dia, você vê uma a uma, entendeu? E você retirar o histograma todo dia, todas as tabelas para você verificar, fica muito difícil. Aquele número ali você pode se basear para estar atualizando suas estatísticas. Beleza. O Marcos ele está perguntando aqui, quando que a gente deve forçar a atualização de um plano de execução do SQL Server? Eu diria que nunca. E acredito que a maioria do... Ele está falando do Hint, né? Eu diria que nunca, e a maioria dos autores vai te dizer que nunca também. Por quê? Como eu disse a vocês, o SQL Server, quando ele vai gerar um operador para você, ele leva em conta diversas variáveis que você pode não estar utilizando. Então, ele tem uma função de simplificação da sua consulta, no qual muitas das vezes você não sabe, mas o SQL Server simplifica o modo de escrita para que tenha um operador com menos custo, então ele leva muita coisa em conta. Se você acreditar que mesmo assim, utilizando todas essas variáveis, o SQL Server ainda está utilizando um operador incorreto ou um índice incorreto, nesse exato momento você pode usar o índice. Mas eu não aconselho. Ok? Beleza. Cássio tem uma pergunta aqui. Ele tem uma tabela com 300 milhões de registros e ele se conecta a essa tabela através de um linked server. E ele quer saber como seria a forma de fazer um update de uma forma mais performática. Tem alguma dica? Você utiliza, aí eu teria que ver o seu ambiente, tá? Você utiliza um linked server para realizar um update na sua tabela. E você queria fazer isso mais... Eu teria que, nessa pergunta aí, você pode me mandar por e-mail aí, eu teria que ver o seu ambiente nessa verdade aí. Tá ok? Para ver por que você está utilizando o liquid server e tudo mais. O Marcos também tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte, seria interessante também utilizar o SP Recompile no plano de execução ou não? Depende. Depende. Você quer ir, na verdade, recompilar todo o plano de execução que o SQL Server já guardou para você para uma próxima consulta. Para procedures, pode ser que seja uma boa você estar recompilando. Depende de cada momento. Depende de cada consulta. Todas as consultas não. Todas as consultas não. Se você tem alguma outra tabela que possa ser que no meado do dia esteja sempre com estatística desatualizada ou que esteja dando algum outro tipo de problema, você até pode utilizar, mas vai ter um pouco mais de custo. Tá ok? Você vai ter um pouco mais de custo para você, toda vez que você executar, você ficar recompilando. Beleza, a última pergunta que eu tenho aqui é o seguinte, é do Anderson. Na hora de fazer o rebuild dos índices, você aconselha o mesmo de modo offline? Perdão, não ouvi. Na hora que você vai fazer o rebuild dos índices, você aconselha fazer o mesmo no modo offline? Eu utilizo o rebuild de madrugada, então numa janela que eu não esteja em produção. Então eu faço isso online, tá ok? Mas se você for fazer online ou offline, vai interferir aí um pouco se fazer isso aí em hora de produção, que eu não aconselho, você vai ter um pouco de custo aí para sua produção, entendeu? Dependendo do tamanho do seu índice e tudo mais, você pode ter um pouco de lentidão no momento. O que a gente faz, até dando um feedback sobre isso, sobre o ambiente na qual eu trabalho, vai depender muito do ambiente. Tem ambiente crítico que roda 24/7, então ele não pode parar nunca. Esse a gente faz rebuild online, por exemplo. Acho que o grande negócio aí, a pensar com rebuild online ou offline, é a questão da disponibilidade do teu dado. Se você consegue deixar a tabela offline durante o momento que está fazendo rebuild, vai de modo offline, você não vai gastar espaço em disco para fazer isso. Se você tiver que fazer online, você tem que se preparar para ter mais espaço em disco, porque o rebuild online nada mais é do que uma criação de um novo índice e depois o SQL Server apenas faz um alter schema modification para poder enxergar o novo índice. Beleza?
Vamos ver aqui, uma outra pergunta do Luiz é o seguinte: posso considerar uso obrigatório a atualização das estatísticas antes da entrada em produção? Dependendo da quantidade de registros. Se você tiver aí uma média legal aí, por exemplo, eu pego só as tabelas que têm X alterações. Então, não diariamente eu pego as mesmas tabelas. De repente, uma hoje atingiu aquele nível e outra também atingiu o nível no dia seguinte. Mas eu faço todo dia, na madrugada, na minha janela da madrugada de manutenção. Faço isso aí obrigatoriamente. Mas é porque, na verdade, eu trabalho com muita carga de dados. A massa de dados que eu atualizo todo dia é muito grande. Então, eu tenho que utilizar isso daí quase que diariamente. Legal. Aqui só o Rafael está agradecendo pela apresentação, gostou bastante. O Valeu, Anderson Rafael. também. Bom, a gente não tem mais perguntas, tá, Thiago? Então, se quiser dar Então, algum outro recado aí. para o pessoal que está assistindo, nesse exato momento, o que eu fiz, tudo que foi visto aqui nessa apresentação aqui faz parte de um treinamento meu. Então, eu criei aí uma promoção para vocês desse treinamento. Então, quem quiser participar aí, é só acessar o link www.gdba.com.br/VIP. Então, vocês vão ser direcionados lá para a promoção, vocês podem identificar. Então, quem quiser participar vai ocorrer somente até hoje, à meia-noite, somente para vocês que estão participando aqui comigo e com pressa aqui dessa apresentação. Beleza? Mais dúvidas, todo mundo pode entrar em contato comigo sem problema aí por e-mail. Beleza. Bom, deixa eu só parar a apresentação